Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Estudos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estimam para a safra do Brasil de 2010-2011 uma produção de 157,4 milhões de toneladas de grãos, com um crescimento de 5,5% sobre a safra anterior. Como muitos gostam de lembrar, o setor de agronegócios no Brasil passou por uma verdadeira revolução nos últimos 50 anos, principalmente no que se refere à produtividade. O país saiu de uma produção de 783 quilos por hectare em 1960 para a marca atual de 3.173 quilos por hectare. Para falar das perspectivas do agronegócio brasileiro, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso. O senador Blairo Maggi foi governador do seu estado por 2 vezes e é um líder empresarial de grande destaque no cenário do agronegócio do país. Participa desta entrevista o jornalista Davi Emerick. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para o nosso programa. Bom, primeiro quero cumprimentá-los e cumprimentar todos aqueles que estão assistindo o Agenda Econômica, programa importante aqui da TV Senado. Aliás, a TV Senado tem se transformado numa grande emissora de levar conhecimento e levar informação para todo o Brasil. Eu que estou chegando no Senado agora, vejo quantas pessoas acabam retornando, né? Olha, vi você no programa tal, vi você aqui. Então a TV Senado está cumprindo com um papel que eu acho que era aquilo que tinha se previsto para ela. E também quero cumprimentar o Davi e a você, né, pelo programa e agradecer a oportunidade de estar aqui, de podermos debater, falar um pouco sobre as questões do agronegócio, da agricultura familiar, enfim, de código florestal e tudo mais que diz respeito a esse grande movimento que é a agricultura brasileira. Tem muita gente que acha que a agricultura é coisa de país atrasado, bem pelo contrário. Quem tem agricultura forte, quem tem agricultura dinâmica, acaba com o tempo se transformando numa grande nação. Poucos exemplos no mundo nós temos de países que não têm agricultura forte, que se transformaram em países fortemente, com uma economia bastante forte. Então, vamos debater, vamos falar sobre esse assunto. Senador, vamos partir da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, fez uma estimativa de um faturamento de 270,9 bilhões de reais e um crescimento de 7,7% em relação ao resultado de 2010, isso para a safra atual. Quer dizer, pegando aí um pouco do que o senhor falou na abertura, o que é que se envolve, primeiro, de conquista de tecnologia, de novas tecnologias, de conquista de pesquisa e também de abertura de empregos? Bem, Erival, nós temos que separar essa questão da agricultura de várias maneiras. Primeiro, quando nós falamos em faturamento, falamos aí em bilhões de reais ou de dólares, nós temos que levar em conta 2 fatores. Primeiro, a alta dos preços das commodities. São fortemente pressionados com preços altos. Tanto no milho, quanto no algodão, quanto na soja, que são produtos que o Brasil tem exportado muito. Então, o crescimento em valores, ele é muito mais ligado a movimentos de preços do que propriamente de conquista de novos mercados. Quando nós falarmos em volumes de produção, a gente vai ver que o nosso crescimento da safra passada é algo em torno de 5% aproximadamente. Uma variação entre 5% e 10% de crescimento ou de diminuição num país, de uma agricultura tão grande quanto a brasileira, ela pode ser também relacionada a alguns fatores, como, por exemplo, a expectativa de baixa renda do produtor. Ele diminui a produção, consequentemente, a gente tem menos para exportar depois. Um aumento de 5% pode significar que nós tenhamos esse ano, ou tivemos esse ano, um clima extremamente favorável à agricultura em relação ao ano passado. Então, o que a gente consegue medir ao longo de uma série de 10 anos aproximadamente, é que a gente, se temos crescimento, aí a gente vai ver o seguinte: olha, o nosso crescimento ultimamente na área da agricultura tem sido basicamente o aumento na produção, na produtividade, aliás. A produção, o aumento da produção é consequência do aumento da produtividade. Nós crescemos aí, em termos de abertura de área nos últimos 20 anos, em torno de 130%, 140% nesses últimos anos. E a nossa produção cresceu quase muito, 300%. Né? Mas nós crescemos em 20 anos. Mas na produção, nós crescemos quase 300%. Então a gente vê que o aumento no Brasil tem sido muito mais pelo aumento da produtividade do que propriamente na abertura ou na conquista de novos espaços agrícolas. Nesses últimos 20 anos, o que a gente teve de novo? A ocupação de boa parte do cerrado brasileiro. Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás, parte do Tocantins e agora, por último, a fronteira agrícola que temos no Nordeste brasileiro, na área de Cerrado.
Então nós temos um crescimento, mas ele é muito mais um crescimento na conquista de... Intensivo em tecnologia do que extensivo. Exatamente. Quer dizer, a gente tem crescido em torno de 3% na média por ano em ganho de produtividade. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui para Mato Grosso com meu pai, no final da década de 70, já década de 80, nós produzimos lá em Mato Grosso em torno de 1.800 quilos de soja por hectare. Milho nem se plantava, algodão, então era só na roupa, né? Não tinha em lugar nenhum. Passados esses anos todos aqui, nós produzimos hoje praticamente 4.000 quilos de soja por hectare nas nossas fazendas. Fizemos 2 safras por ano, uma de milho de mais 10 mil quilos. Bem acima da média nacional. Bem acima da média nacional e outra safra de praticamente aí de 6, 7 mil quilos por hectare. E ainda dá para fazer a opção entre fazer soja e fazer milho. Quer dizer, se fizermos algodão, nós vamos fazer uma safra também aí de 260 até 300 arrobas de algodão por hectare, que é coisa bem acima do que se faz em qualquer parte do mundo. Então vocês veem o quanto o Brasil melhorou na questão de tecnologia, envolvendo aí questão de Embrapa, fundações particulares, fundações de produtores, como a Fundação Mato Grosso. Então, há um grande movimento para melhorar a produtividade no Brasil. Senador, essa produtividade, pelo que o senhor analisa de recursos disponíveis tecnológicos, financeiros, esgotamento da terra, defensivos e tal, ainda há espaço para crescer, né, nesse conceito de produtividade, ou nós já estamos chegando a um limite? Não, nós temos muito a crescer ainda, temos muito. E há alguns anos já no Brasil um debate grande sobre a questão dos transgênicos, por exemplo, né? A transgenia ou a biotecnologia na questão das plantas. Já temos algumas plantas hoje, algumas cultivares já liberadas para uso de transgênicos, como algumas variedades de soja, alguma coisa em milho e alguma coisa em algodão também. E temos também na parte de olericultura, de frutas, e isso possibilita um aumento de produtividade. Né? Tem gente que não gosta, mas vamos deixar aqueles que não gostam, aqueles que adoram de um lado e vamos pelo meio para saber o que acontece na questão da produtividade. E você tem ganhos realmente de produtividade e você tem diminuição no uso de agrotóxicos, que é uma coisa que tem que ser debatida também, é uma coisa perversa, mas necessária. Mas se ali na frente nós pudermos eliminar essa presença dos agrotóxicos na agricultura brasileira, devemos perseguir e devemos ir nessa direção. Então, com o uso da biotecnologia, podemos sim melhorar em muito a nossa produtividade, podemos conquistar novos espaços de áreas que hoje estão, vamos chamar assim, de certa forma, abandonadas ou marginalizadas na questão da produção, como, por exemplo, grandes áreas que estão destinadas à pecuária, mas que também estão degradadas, que elas não conseguem mais dar sustentação para uma Fala em 15 milhões de hectares. Os números são mais variados que tem aí, mas o importante é que com o uso de novas tecnologias, o uso de variedades que possam tolerar, por exemplo, climas mais secos, né? A transgenia vem vindo para essa direção, nós podemos voltar a usar áreas que já foram abandonadas no passado. Então, eu diria o seguinte, olha, esses 160 milhões, 150 milhões de toneladas que o Brasil faz, isso é fichinha perto do que a gente pode fazer. O próprio estado de Mato Grosso, onde eu vivo e tem meus negócios lá também, nós já produzimos lá hoje em torno de 40 milhões de toneladas de grãos, somando todos os grãos do estado do Mato Grosso. Nós podemos dobrar ou triplicar essa produção, se fizermos uma agricultura mais envolvida junto com a pecuária, fazer todo mundo trabalhar junto, né? Então, o Brasil tem um espaço assim para alimentar o mundo aí com muita tranquilidade. E qual seria vamos dizer assim, nós para chegarmos aos 100 milhões de toneladas de grãos, o Brasil demorou bastante, eu lembro que ficou em 70 milhões, 50 milhões, muito tempo amarrado ali, não é isso? Então demos um salto de repente, o quanto é que o senhor acha que a gente pode chegar 200, 300 milhões de toneladas de grãos? Dá para vislumbrar isso no futuro? Eu penso que no máximo aí 10 anos nós chegamos lá, talvez nem isso. Tem alguns movimentos acontecendo que são importantes dizer também. A agricultura precisa muito de logística, quer dizer, meios de transporte. Não tem como você produzir e não transportar. Ou que esse transporte custe tão caro que a somatória do produto na fazenda ao porto e depois do porto na mesa do consumidor fora do país, ele fica inviabilizado. Não se consegue ter renda suficiente para manter os produtores no campo. Então, nós temos, por exemplo, algumas ferrovias sendo construídas nesse momento, algumas rodovias BRs importantes para o centro-oeste brasileiro, hidrovias sendo liberadas para trabalhar, como, por exemplo, aquela eclusa de Tucuruí que foi feita, agora há pouco tempo estive lá, inclusive, na inauguração, a BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará, lá na cidade de Santarém,
vocês terem uma ideia, quem produz na região de Sinop, ao norte de Mato Grosso, praticamente podemos dizer o seguinte, vai desaparecer 1.000 quilômetros de estrada em relação ao Porto de Paranaguá, em relação ao Porto de Santos. Então, tudo isso vai dando condições... Dá uma diferença brutal de custo. Brutal, né? Você tem uma economia, vai ter uma economia no mínimo aí de 50, 60 dólares por cada tonelada de produto transportado. E isso está acontecendo no Mato Grosso, está acontecendo no Tocantins, acontece em Goiás, acontece em vários lugares que produzem, Mato Grosso do Sul, por exemplo. Cada modal novo que você incorpora, cada rodovia nova que você diminui os quilômetros, significa que o país fica mais competitivo. Quer dizer que o gargalo hoje é a infraestrutura. Gargalo é infraestrutura, questão de meio ambiente, o Código Florestal que a gente está discutindo, aliás, vai discutir aqui na casa, ainda depois podemos falar sobre isso, e a questão de geração de renda para o produtor, que nesse momento a renda está fluindo bem, né? Até essa semana nós tivemos aqui uma reunião na Comissão de Agricultura e a gente ouviu do próprio Banco do Brasil, o diretor, dizer que os agricultores estão procurando o banco, né, estão pagando as contas, inclusive antecipadas, e aquelas contas que ficaram para trás de vários planos econômicos estão sendo renegociados com dinheiro à vista na mesa. Então você vê que o momento é muito bom para a renda do produtor, mas também nós temos no meio, entre os grandes, entre a agricultura familiar, um grupo de agricultores que tem problema, que a gente pode depois até falar um pouquinho sobre eles, que é importante para o país Senador, também. A área plantada, a área cultivada com as principais culturas foi de 49,3 milhões de hectares, ou 3,9% sobre a marca da safra anterior. Ou seja, a produção crescendo a 5,5% e a área plantada a 3,9%. A gente considerando que o Brasil hoje teria o quê? 400 milhões de hectares disponíveis para plantar, que nós estamos usando perto de uns 300 milhões, agricultura de grãos 49 milhões de hectares. O senhor falando que tem um trabalho em torno das áreas degradadas. Para onde vai a agricultura? A gente tem de caminhar em direção a áreas de fronteira ou esse estoque de áreas degradadas é suficiente para a gente atender os próximos anos a demanda do país? Não, as áreas degradadas são suficientes. Porém, o que eu disse já aqui no programa, tem que se buscar novas tecnologias para algumas áreas que estão hoje marginalizadas, elas possam entrar em produção. Como, por exemplo, entre São Paulo e Mato Grosso, por exemplo, há uma vasta região que já foi ocupada há muitos e muitos anos atrás e que ela não se presta muito para a agricultura. E por que não se presta? Exatamente porque nós temos problemas de veranicos, problemas de falta de chuvas em determinados momentos e que isso atrapalha no final para a soja, ou para o milho, ou para o algodão, ou para o feijão. Mas serve para outras culturas? Para a cultura não, serve bastante para a pecuária. Então, exatamente nesse ponto que eu estou dizendo. Se nós viermos com biotecnologia... Você está falando região ali dos oeste de São Paulo, Mato Grosso, alguma coisa ali? O sul de bem o sul de Mato Grosso, o norte do Mato Grosso Sul, a parte de Goiás, aquela região de Bataguaçu, ali indo para o Paraná, aquela faixa aí. É uma faixa que chove menos, então a gente não tem uma agricultura muito intensiva, porque você fazer 3 safras e perder uma, o agricultor quebra, não tem como sobreviver. Então, o uso de novas tecnologias ou de plantas que tenham maior resistência à questão do estresse hídrico na falta de chuva, pode fazer com que essas áreas venham entrar em produção. Bom, se elas entrarem em produção, tu já tem infraestrutura. Então você vê que uma tecnologia pode... Ou seja, a ampliação de fronteira agrícola não é mais um mote principal, ou seja, tem uma série de outros elementos que devem ser trabalhados. Tem uma discussão, Davi, que é o seguinte, as melhores áreas de agricultura, parece que é assim, né? Parece que a laranja do vizinho sempre é melhor do que a sua, né? Por incrível que pareça, as melhores áreas de produção agrícola, com melhores índices pluviométricos, com topografia melhor, elas estão exatamente entre a floresta amazônica e o cerrado, que é uma zona de transição que nós temos. E pega desde a Bahia aqui em cima e vai até lá em cima no Acre, né? Corta todo esse cinturão. Lá no Mato Grosso, por exemplo, essas áreas significam quase 20% do território mato-grossense. Essas áreas que poderiam ser incorporadas, mas no momento, com toda a discussão ambiental, com toda a questão de aquecimento global e a própria legislação, há já, nesse momento, uma consciência de que a gente deve
deixar isso de lado e vamos buscar esse aumento de produtividade em outras coisas, ou de produção. Senador, em termos de taxa de crescimento da produção de grãos, comparando a safra 2010 com 2011 com a safra anterior, os destaques ficaram com a mamona, que teve um aumento de 77%, algodão caroço, 71,5%, algodão pluma, 69,8%, canola, 65,2%, e o milho, que teve uma grande surpresa, que teve uma queda de menos 0,7%. Quer dizer, o que é que o senhor acha que houve para uma cultura tão importante quanto o milho, inclusive para a produção animal, ter uma queda desse tipo aí? Bom, basicamente, nós tivemos um preço elevado da soja no mercado internacional e do algodão também. Então, fez com que o agricultor tomasse a decisão de imediatamente mudar a posição de plantio. Por exemplo, lá em Mato Grosso, a previsão de plantio de algodão era em torno de 400 mil hectares esse ano. Vai passar de 600 mil hectares. Quer dizer, no último momento, o agricultor tirou a soja, tirou o milho, tirou outras coisas que já estavam na programação dele e foi plantar algodão, porque está gerando uma renda bastante grande para o produtor. O milho, nós tivemos alguns problemas. O ano passado, de escoamento, muito milho ficou nos armazéns dos produtores atrás na agricultura e acabou o produtor, ele sempre para plantar a safra de hoje, ele vê o que aconteceu no passado e qual é a perspectiva de futuro dele. E no momento da produção de milho, ele tomou a decisão de não fazê-lo porque ele estava com estoques grandes. O governo, que tem feito políticas de apoio à retirada desses produtos, não fez em 100%, acabou sobrando milho no interior, e a decisão foi de não plantar. Então, basicamente, o que a gente tem, os movimentos da agricultura, eles são muito direcionados, ou são consequências do mercado. O mercado é que decide o que o produtor vai fazer, a não ser na agricultura familiar, que ele já tem toda uma programação, que ele tem que plantar um pouco de milho, um pouco de feijão, um pouco de soja, porque ele tem os animais para cuidar e ele tem toda uma programação na fazenda dele. Mas a agricultura empresarial, a grande agricultura, ele simplesmente olha o mercado e toma a decisão do que vai fazer em cima do mercado. Senador, produtividade. Tomando por base vários grãos, vários produtos, a Conab indica que a produtividade no Centro-Oeste está em torno de 3.277 quilos por hectare. O Norte está com 2.550, o Nordeste com 1.776. O senhor falou que onde o senhor atua, quer dizer, onde o senhor trabalha mais diretamente, já está chegando a 4.000 por hectare. Como é que o senhor explica essa produtividade baixa do Norte e do Nordeste? Isso aqui, por exemplo, não dá prejuízo hoje na agricultura competitiva? E qual o caminho para resolver esse problema de produtividade baixa nessas duas grandes regiões, importantes regiões do país? No Norte e no Nordeste, nós não temos uma agricultura com alta mecanização e com alta taxa de uso de tecnologia. É uma agricultura mais familiar, uma agricultura de pequenos agricultores. Então, o uso da tecnologia ele é muito mais lento e se nós formos olhar os produtos que eles fazem, são produtos muito mais direcionados ao consumo humano ali da própria região. Não há um grande movimento de mercadoria do Nordeste vindo para o Sul e coisa parecida, então, ou do Norte também. Então, é um tipo de agricultura. Quando você vai ao Centro-Oeste, que você vê esse volume de produção, e essa produtividade crescente é porque o uso de tecnologia é muito intensivo. Tá? Para vocês terem uma ideia, as plantadeiras que nós usamos, os tratores que nós usamos no Centro-Oeste hoje, todos eles são ligados a GPS. O comando do trator é feito automaticamente. O piloto, vamos chamar assim, o tratorista, ele só sobe no trator, aperta um botão, o trator pega a linha e vai até o final, faz a manobra e volta sozinho. Quer dizer, lá atrás, na plantadeira onde cai a semente, é tudo computadorizado. Sabe que cada 2 centímetros tem que cair uma semente, e se não cair, ele avisa no monitor dentro do trator e ele toma as providências que deve tomar. As colheitadeiras, todas elas são ligadas a GPS também, que vai dando a produtividade a cada momento, a cada metro que você está andando. Quando do plantio seguinte, a informação dessa colheitadeira que passou por aqui vai determinar o uso de fertilizante naquele ponto. Se teve boa produtividade, ele diminui a adubação, e se teve uma produtividade menor, ele aumenta a adubação necessária. Então, o uso da tecnologia é extremamente importante. Você tem uma ideia, tem equipamentos hoje que o trator vai andando, por exemplo, para fazer aplicação de ureia em milho. O trator vai andando e ele vai lendo nas plantas do lado, com uma fotocélula, como está o nível, como é que está a função de fazer fotossíntese da planta.
e ele reconhece pela foto, né, no momento que ele está passando, se aquela planta naquele local está tendo uma deficiência de nitrogênio ou não. Se ele tem mais deficiência, ele imediatamente abre lá atrás e ele joga mais produto, mais fertilizante para fazer com que o milho se recupere e produza mais. Então, as coisas na agricultura hoje está muito diferente do tempo do meu bisavô, do meu avô, né, que se plantava de matraca e se fazia as coisas com grande dificuldade. A questão cambial e as exportações. No próximo bloco, aguarde.